Eu estou na agropecuária Rio Azul, no município de Goianira, no estado de Goiás, a mais ou menos uns 40 quilômetros da capital Goiânia. E essa fazenda aqui, nós podemos chamá-la de fazenda, é uma fazenda de 75 hectares, ou 15 alqueires. E essa fazenda, ela é dividida em áreas de capim-mombaça, piquetes de mombaça, áreas com piquete de braquiarão, tem também uma área aqui de integração lavoura e pecuária, e tem uma área de reserva, chamada de pulmão. E é justamente o que nós vamos mostrar para você hoje. É uma propriedade que eu poderia dizer lucrativa na pecuária de corte. Nesses 65 hectares utilizados, ele consegue ter um faturamento médio de 2 milhões de reais, inclusive colocando o salário dele. Eu vou conversar agora com o André Ferro. O André, ele é veterinário e já está na estrada aí há muito tempo. É conhecedor profundo dos segredos da pecuária, vamos dizer, da pecuária moderna. Hoje, a empresa do André atende aí vários estados, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, enfim. O André é uma pessoa muito conceituada e conhecedora, vamos dizer assim, de como conduzir a pecuária de forma eficiente. E aqui nessa fazenda aqui não é diferente. É claro que cada fazenda tem as suas características, mas os detalhes aqui dessa fazenda são muito interessantes, porque como é que pode, como eu já falei, uma fazenda de apenas 15 alqueires, ou 70 e poucos hectares, 75 hectares, você ter aí um faturamento anual de 2 milhões de reais por ano. Não é para qualquer fazenda. E tem muita fazenda aí de 100, 150, 200, às vezes até de 1.000 hectares aí que não chega nisso aqui não, tá? Então aqui tudo é cronometrado, tudo é certinho. Animais compra numa determinada época, se não deu para comprar ali, vão fazer um planejamento para outra, olha a bolsa, enfim, é um monte de coisa envolvida que faz com que essa propriedade, com apenas 15 alqueires, seja altamente produtiva. E olha, por incrível que pareça, é uma propriedade onde o dono da fazenda, ele tem um salário, viu? Aqui ele tem um salário, não vai tudo numa conta só não, vira aquele bolo. Aqui o negócio é muito bem organizado. É mais ou menos isso, André? É exatamente isso, Tony. A nossa ideia, né, quando a gente, conversando com os proprietários aqui, foi construir um modelo eficiente, né, em uma propriedade de extensão territorial pequena, mas fazer dela um negócio robusto. E a gente vem caminhando assim desde 2019 nessa construção. Isso é importante ser dito, isso foi uma construção, mas as premissas básicas todas foram obedecidas. E outro ponto interessante aqui é que nós não inventamos a roda. Nós aperfeiçoamos o que já existe. Então aqui as preocupações com intensificação de pastagem são presentes, correção de solo são presentes, mas tudo dentro de um planejamento, objetivando então, como foi colocado, 2 milhões de faturamento, né, um retorno sobre o capital imobilizado em rebanho de 18% pelo menos, e detalhe, né, esses 18% é considerando, como você já colocou, o salário do produtor. Então no final tem que dar 18% remunerando, né, o produtor rural. E nós falamos também que essa propriedade rural, ela tem, vamos dizer, 2 tipos de capim, 2 variedades, é o braquiarão e o mombaça. E aqui tem uma área também que eles utilizam para fazer a integração lavoura-pecuária. E está dando um resultado fantástico, porque chega na época da seca, eles têm comida, e aqui não tem problema disso não, né? Exatamente. Quando a gente pensou nesse projeto, então, de maneira eficiente, nós entendemos que tínhamos que mitigar um risco, que é comum a todas as propriedades todo ano, que é o risco da entre-safra e da falta de capim. Então uma parte aqui de 13 hectares a gente utiliza como integração lavoura-pecuária, e fazemos 1 ou 2 culturas de milho, aqui no caso para pensar numa entre-safra, no volumoso para entre-safra, e depois entra com capim. Né? E com isso a gente mitiga o risco da entre-safra, a gente consegue manter um ganho de peso constante ao longo do ano, né? Nós estamos nos últimos 6 meses com 800 gramas, 825 gramas de ganho de peso diário, né? E a gente tem a oportunidade de, nesses momentos de entre-safra, fazer boas compras. Isso também é outro ponto de muita atenção nossa e que eu acho que é um ponto determinante para o sucesso da fazenda. Uma vez que a reposição, ela
representa mais ou menos 60%, 70% da composição do custo total. Então, se a gente for eficiente na compra, como é o caso aqui, a gente consegue, então, maximizar a margem, né? A gente aqui tem uma meta de compra, então a gente sempre avalia mercado, existe um ágio que a gente paga sobre esse animal, a depender do peso da reposição, então a gente vai obedecendo alguns critérios, como eu disse, não é nada fora do que uma propriedade qualquer que pense como um negócio tenha que fazer, né, e vai obedecendo esses critérios, vai colocando isso como meta e vamos caminhando de acordo com o que a gente imagina que seja o necessário para conseguir os resultados lá que a gente definiu. Bom, e um detalhe muito interessante, que já faz parte desse pacote tecnológico, desse planejamento, é que o pessoal aqui, eles trabalham assim. Muitas propriedades rurais compram aquele monte de animal, engorda e vende tudo numa mesma época. Então, para não ter risco, no momento da venda, de você pegar uma época aí com o valor da arroba baixo, aqui foi escalonado. Aqui abate os animais assim, vamos dizer, de 30 em 30 dias, de 60 em 60 dias, ou de 90 em 90 dias, aí de acordo com o planejamento é que a música vai tocando. Então, aqui, como nós falamos, tudo é planejado, inclusive a engorda desses animais, cuja engorda também, ela é feita, vamos dizer assim, no confinamento a pasto, no RIP, e tem dado um resultado muito bom. Exatamente, aqui a gente vai de acordo com o mercado, de acordo com os custos, nós vamos fazendo as modelagens e toda decisão que a gente toma aqui, ela é calçada por uma matemática financeira antes. Então se a gente entende que é interessante continuar com esse animal saindo da recria e engordar aqui, nós vamos fazer essa conta, enxergar a viabilidade, né, tentar nos proteger com relação à margem e seguimos com a engorda. Agora, se antes de começar a engorda a gente entender que a comercialização desse animal como boi magro, por exemplo, pode nos trazer um melhor resultado ou mesmo uma segurança maior para a gente começar um novo ciclo, a gente então não segue com a engorda, né? Já teve situação onde a gente engordou em fazendas de parceiros. Então, o que é importante? Não existe uma receita de bolo, né? Existe um cerne, que a gente tem que sempre buscar mitigar risco. E a gente vai seguindo então essa orientação de tentar mitigar risco, e toda a decisão da fazenda ela é calçada por uma avaliação financeira antes. A gente não faz nada aqui de forma empírica, vamos fazer assim porque eu ouvi dizer ou eu acho que vai ser melhor. A gente aqui esquece o eu acho, a gente faz conta, a gente tem aqui, como foi colocado, tudo cronometrado, então tudo aqui é medido, a gente pesa os animais mensalmente, a gente tem um controle individual por a identificação visual e eletrônica, então a gente sabe aquele indivíduo que realmente está ganhando peso e aquele que não está ganhando peso. A nutrição ela é fornecida de acordo com o peso real dos animais, então a gente não usa o suplemento mineral como uma válvula de escape, a gente usa aqui como realmente um suplemento, uma suplementação, então a gente que varia de 0,1, 0,3, em alguns casos 0,5% na recria, a engorda a pasto a gente não excede 0,7%, é claro que na época da seca, se formos engordar, aí a nutrição estratégica é outra, mas enfim, o importante é que não existe receita de bolo e tudo é medido e toda decisão ela é calçada por uma avaliação financeira antes. André, quantos animais são abatidos aqui anualmente? Aqui, ano passado nós abatemos 200 animais, né? A gente gira mais do que isso, né? Esse ano já foram 150 animais, e a gente vai entendendo, a gente comercializa e roda mais do que isso, mas abatido efetivamente é em torno de 150 a 200 animais por ano. Bom, então um dos lances aqui da propriedade é o seguinte, o objetivo é engordar o boi e vender boi gordo, mas se no mercado a coisa der uma melhorada e aquele boi que está aqui na fazenda não chegou ainda, mas tem comprador e a gente observa que vai render mais, a gente passa o boi para frente. Hoje, André, a propriedade aqui, ela está mantendo uma média de quantos animais por hectare? Hoje nós temos 5A por hectare, né? Então a gente faz a conta em UA por hectare, não é nem cabeça por hectare, a gente tem esse número mais fresquinho UA. Então hoje 5A por hectare. A gente roda média ano, a gente tenta buscar em torno de 3, 4, quando sai alguma coisa fora do planejado, por exemplo, esse ano com menos chuva do que o planejado, do que o esperado, mas o objetivo nosso é rodar em torno de 5A por hectare média ano, né? Então esse é o nosso objetivo. A fazenda se paga? Se paga, né? Nós temos aqui, até um ponto interessante, porque o produtor, ele não dessa fazenda, ele não é um produtor tradicional, vamos chamar assim, né? Ele é um empresário, então ele trouxe
essa visão de empresário da cidade para cá, e como um empresário da cidade para cá, e como um empresário que se preze, ele fez o investimento de forma consciente e ele exige que esse investimento dê um retorno, como eu disse um pouco antes, em torno de 18%. Ele até brinca que você, eu quero é 24%, mas a gente entende que na pecuária hoje 18 é um bom número, é claro que quanto mais melhor, mas a gente tem conseguido resultados próximos disso, mesmo em ciclos de baixa, como é o caso que a gente passou agora, né? E acredito que a gente vai maximizar esse resultado agora com a projeção de alta do ciclo. Bom, para resumir tudo isso aqui, a pecuária, mesmo na situação que nós estamos vivendo hoje, a turma reclamando do preço da arroba, que tá barato, bom, aquela história toda que todo mundo conhece. A pecuária, dentro desses moldes, nessa propriedade aqui, é uma pecuária lucrativa? Positivo. 18%, a gente faz essa conta, Tony, a gente pega o que tem imobilizado em capital, em gado, né, e monetiza isso e tem que dar 18% sobre esse valor. Então, se a gente for buscar no mercado financeiro, uma aplicação que dê 18% é uma aplicação considerável. Então, é uma pecuária rentável, né? Como a gente comentou, é uma pecuária que a gente aqui faz muito o arroz com feijão de forma muito bem feita, e é um modelo que a gente acredita muito, né? Desse arroz com feijão de forma bem feita, desses controles todos, usando as tecnologias. Quando a gente fala em tecnologia, a gente fala em, às vezes, papel e caneta, para nós já é uma tecnologia. Então, a gente vai sempre priorizando os pontos técnicos, né, seguindo o que a gente definiu como meta, mas buscando essa rentabilidade de 18%, e a gente tem conseguido isso já tem uns 3 anos. Eu estava me esquecendo de um pequeno detalhe. Muita gente ainda não liga. Hoje tem muitas propriedades aí onde o animal vai lá, bebe água na cacimba, bebe mais lama do que água, e tem muita gente que deixa o animal ir ao córrego e tal. Bom, o que chama atenção e que faz parte desse projeto, além de uma série de cuidados que tem aqui o cara olha a altura do pasto, opa, baixou, tá para baixo do joelho, tá perto da canela, tira o gado, põe o gado aqui, tudo na cerca elétrica, os pastos aqui, tudo na cerca elétrica, com exceção dos pastos de divisa e também da área, vamos dizer assim, de lazer dos animais, que é cerca convencional. O resto é tudo elétrico. E funciona bem. A água aqui é uma água que, se você tiver com sede, você pode ir lá beber no coxo, sem problema nenhum, né? É isso aí, como eu falei. O que garante aí umas 80, 100 gramas a mais, né? Exatamente, arroz com feijão bem feito. A gente fala muito disso, né, nas fazendas que a gente atende. Quais são aquelas ações que a gente pode fazer que não custa nada do ponto de vista de desembolso, mas que pode trazer um bom retorno? Então, quanto que custa fazer uma limpeza de um bebedouro semanalmente? Nada. E ele pode trazer aí 200 gramas de ganho de peso a mais por dia, por indivíduo. Quanto que custa? Custa medir a altura de entrada e manejar o gado de acordo com a altura de entrada. Nada. E são ações que a gente sabe que a gente otimiza a eficiência de colheita, a gente vai ter mais ganho de peso. Então a gente sempre prioriza quais aquelas ações que não custam nada e que podem trazer retorno. Depois a gente pensa em ações que custam pouco, mas que são eficientes do ponto de vista de retorno e com retorno rápido. E posterior a gente pensa em investimentos mais robustos, que aí sim vão trazer também retorno, mas de um tempo maior. Então tem muita coisa para ser feito, isso é importante que seja dito, tem muita coisa para ser feito que do ponto de vista de desembolso não custa nada e que ao mesmo tempo traz muito retorno para a fazenda antes de pensar em investimentos robustos. E foi exatamente com esses conceitos que a gente montou esse projeto, né? Não é fácil, é trabalhoso, mas é possível, não inventando a roda, fazendo arroz com feijão, pensando assim de forma, vamos falar assim, fora da caixa, né? Trazer resultados a curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu acho que o grande segredo da pecuária moderna hoje é levar, né, considerar a propriedade rural como uma empresa, como um negócio. Apesar de não ser o negócio principal, eu acredito que se ela for considerada como um negócio que precisa ser rentável, precisa ser uma empresa, ela tem tudo para dar muito certo. Agora, vocês, vamos dizer assim, de maneira geral, colocaram a empresa na mão de uma consultoria. Uma consultoria, é claro, confiável, que trabalha dentro de projetos. E através desses projetos, desse planejamento, a coisa vem andando e dando resultado positivo. Toninho, quando a gente veio para cá, uma das coisas principais que nós optamos aqui, decidimos, foi que nós precisaríamos levar a coisa profissionalmente. Então, para a gente ter tecnificação, precisão, ter os números e controlar esses números, a gente entendeu que precisava trazer uns parceiros
No caso, a gente trouxe o André da Precisão Consultoria, e assim, tem dado bons resultados, tem dado muito certo. A gente tem conseguido obter resultados aí consideráveis em momentos que a gente sabe que a pecuária não está tão em alta, mas é igual eu falei, eu acho que o segredo, quando a gente leva a coisa como um negócio que precisa ser rentável, precisa dar lucro, eu acho que tem tudo para dar certo. Dentre os resultados que nós temos obtido aqui nos últimos 3 anos, de retorno sobre aquilo que tem sido investido, com certeza a gente pretende expandir, na verdade, Toninho. Eu acho que a coisa ela precisa ser construída devagar, mas assim, sem parar, com persistência, um passo de cada vez. Uma coisa que meu pai sempre falou para mim: Thiago, nós precisamos dar um passo de cada vez e com persistência. Então, quando a gente veio para cá, a gente não chegou arrumando tudo de uma vez. Nós fomos trabalhando primeiro, vamos trabalhar o pasto, vamos trabalhar o manejo. E aí fomos construindo, arrumando a estrutura, melhorando. Agora vamos para a integração lavoura-pecuária. Um segundo passo, talvez, seria ampliar aqui uma área de confinamento, construir uma área de confinamento. Mas assim, tudo muito simples, tudo com muita coerência, com o pé bastante no chão e fazendo arroz com feijão, fazendo bem feito aquilo que precisa ser feito. Tem dado bons resultados e eu acredito muito, Toninho, que daqui para frente vai continuar dando bons resultados, sim. A grande sacada dessa propriedade e do trabalho que o André vem fazendo está num detalhe, só em um detalhe. É quando o produtor aceita as mudanças que devem ser feitas. Se você não mudar aqui dentro, não resolve nada. E a prova, essa propriedade aqui, 75 hectares, 15 alqueires, uma fazenda modelo, interessante, se paga, está dando resultado, 5 As por hectare, e o pecuarista, além do seu salário, tem aí um faturamento na faixa de 2 milhões de reais. É isso que nós estamos precisando fazer, mudar o conceito. Se a pecuária não virar a página, nós vamos sofrer muito ainda.